O ecossistema do Bitcoin é uma das grandes narrativas que a gente tem dentro do mercado cripto, então encontrar bons ativos para realmente tentar surfar ao máximo essa narrativa também é essencial. Por isso que vou apresentar no vídeo de hoje 5 ativos que eu, Gustavo dos Insalubres, estou observando e vendo potencial para isso. Mas primeiro, família, você tem que entender o seguinte: quando falamos da narrativa do ecossistema do Bitcoin, é um assunto muito amplo. E também dentro desse mesmo assunto, a gente tem subnarrativas. Então, dentro do ecossistema do Bitcoin, tem a parte do Runes, que aí envolve os tokens, as meme coins que muita gente gosta, como Dog to the Moon, Lobo e tal. Mas também tem aquela parte dos Ordinals e Inscriptions, que são os NFTs da rede do Bitcoin, como a própria Runestone, que fez muito sucesso recentemente. Mas também temos aqueles projetos voltados para escalabilidade e infraestrutura do ecossistema do Bitcoin. E nesse vídeo a gente vai voltar mais para essa parte, conhecer alguns ativos de escalabilidade e infraestrutura do ecossistema do Bitcoin. E ainda, se tiver uma quantidade de likes legal, a gente pode fazer uma parte 2 falando somente sobre Runes. Então, sem enrolação, família, primeiro ativo, o maior de capitalização de mercado que a gente tem aqui dentre os próximos ativos que a gente vai conversar, mas de qualquer forma, é um dos ativos mais conhecidos quando falamos de infraestrutura e escalabilidade do ecossistema do Bitcoin. Muita coisa está sendo construída lá dentro, mas eu já afirmo que nenhuma de grande super destaque, senão a gente comentaria muito mais sobre a Stacks, porém ela se aproveita muito bem das movimentações em cima de todo o ecossistema do Bitcoin. Ela reagiu muito bem quando surgiu Inscriptions e Ordinals. Depois reagiu muito bem novamente quando surgiu o Runes. Então ela tá muito bem posicionada, tá bom, família? Hoje metendo 5% de alta, grandes investidores por detrás, fundos de investimento que no total arrecadaram para ela em torno de 55,3 milhões de dólares, Hashkey, The Spartan Group, Blockchain Capital estão no topo aqui da linha dos maiores investidores que aportaram nesse projeto. Falando de gráfico, família, ela é um ativo que, cara, nessa virada de ano que a gente teve de 2023 para 2024, ela cresceu muito forte, tá bom? Se a gente for pegar o fundo que ela trabalhou em meados de 2022, a gente tá falando que tem gente que conseguiu comprar stacks ali, ó, na casa dos 21 centavos. E ela bateu 3,80 praticamente. A gente tá falando de quase 17 vezes de valorização em um ativo que já era grande. Isso que impressiona. Depois, na virada desse ano mesmo que a gente teve, ali depois para meados de novembro, dezembro, cara, ainda assim ela conseguiu entregar uma alta surreal. Então, mesmo assim, família, a Stacks está muito bem posicionada. Porém, novamente, a gente tem que ressaltar, ela é um ativo que tem 3,4 bilhões de capitalização de mercado. Como outros que eu vou comentar com vocês, eu não acho que ela tenha a possibilidade de entregar 10 vezes de valorização. Não é impossível, só que é esperar muito de um ativo que já é grande, querendo ou não, né, família? Então, a Stacks também tem sua rede, que é o que importa. A Stacks é uma rede de segunda camada ecossistema do Bitcoin, mas o seu TVL está muito pequeno. E pegando a métrica de relação do market cap com o DeFi, tem muito mais pessoas especulando o token, ou seja, com grana nesse token, 3,4 bilhões de dólares, mas o seu ecossistema DeFi, que é o que a gente precisa ali de um avanço no desenvolvimento, ele tem apenas 300 milhões de capitalização de mercado, tá bom? Comparando com outras redes, ela tá no número 35 aqui no ranking de TVL DeFi. Eu falei capitalização de mercado, mas isso aqui é o TVL, família. É o total de dinheiro que tem distribuído entre as aplicações que estão sendo construídas aqui dentro do ecossistema da Stacks. Então, novamente, na minha opinião, é um ativo muito bom, consistente ali nas movimentações que ela se beneficia do ecossistema do Bitcoin. Mas tem ressalva sim, porque em números ela não traz aqueles resultados que a gente tanto espera. Segundo projetinho, família, também rede de segunda camada do ecossistema do Bitcoin, mas essa é uma rede um pouquinho diferente, família. Para quem não conhece a Merlin Chain, ela é um projeto que fez um barulho no seu lançamento, mas a criptomoeda em si, ela lançou em um mau momento, ali para meados de maio, junho, julho, onde o mercado, muita gente já estava querendo desistir, aí foi um momento que ela lançou, então não teve tanta atratividade assim no momento do lançamento, por mais que ela fez um barulhinho, tá bom? Mas o projeto em si, o que que ele faz? É uma rede de segunda camada, como eu falei, do ecossistema do Bitcoin. Ela traz a tecnologia de ZK, que é a Zero Knowledge, uma tecnologia que auxilia um pouco mais ali na questão da privacidade, com segurança nas transações, e ela, assim, se comunica com o ecossistema da Ethereum. Por quê? A gente tem a possibilidade de se conectar na Merlin Chain através da Manta Network e utilizando um Bitcoin nativo para pagar as taxas da transação de uma rede que a gente conecta na MetaMask. Então isso daí que é bacana também. Querendo ou não, a Merlin Chain, ela é uma rede que se comunica com o ecossistema EVM através ali da Manta Network. Então, em usabilidade, sempre tive ótimas experiências. Porém,
a taxa ali da transação da rede não é tão barata, mas eu consigo pagar em Bitcoin nativo, isso daí é bem bacana, tá bom, família? Em questão de rede, ela tem algumas métricas mais interessantes que o TVL que a gente viu da Stacks. Por exemplo, a Merlin Chain tem 170 milhões de TVL, mas o seu token, em questão ali de tamanho de mercado, a gente tá falando de um token que tem 200 milhões de market cap. Então, essa métrica fica um pouco mais atrativa. Porém, não é nada comparado com outras aplicações que a gente tem no mercado cripto e até mesmo blockchains, tá? Mas ainda assim, está melhor posicionada quando a gente compara ali com a Stacks em si, tá? Em questão de aplicações, também não tem nenhuma aplicação revolucionando o cenário, então não chama tanta atenção assim. A Avalon, ela tá em diversas redes e ela quer abraçar o ecossistema do Bitcoin, então muitas redes de segunda camada ela faz parte. Merlin Swap é própria aí do ecossistema, tem essa Pel Network que é de restaking, então nada de diferente se for parar para analisar, né, família? Merlin Chain, projetinho interessante, seu gráfico, como eu falei, como não lançou em uma época tão boa, a gente viu que a queda refletiu nela. Mas dá para visualizar bem claramente que ela formou um fundo aqui nessa região. E a gente tem a possibilidade, sim, de visualizar Merlin Chain continuar o seu crescimento. Então, mesmo com 200 milhões de capitalização de mercado, eu vejo potencial para ela. Então, atingir essas 10 vezes, por exemplo, acaba se tornando um pouco mais fácil, onde ela teria que ter 2 bilhões de dólares de market cap para atingir ali a nossa 10 vezes de valorização tão esperada. E mesmo assim, vai ficar menor do que a própria Stacks que a gente visualizou. Então é um projeto bem interessante também, família, mas tem um risco um pouco maior devido à baixa capitalização de mercado e também a sua rede, na minha opinião, precisa de mais atividade. Terceiro projetinho, família, Bouncebit. Bouncebit já é um projeto que eu acredito que muita gente conhece, porque ela foi uma das primeiras que saiu lá naquele Mega Drop da Binance, que é uma ferramenta lá que a galera curte fazer airdrop, ela foi a primeira. Então a atratividade lá em cima. Fundos de investimento grande por detrás. Binance, como eu citei, Blockchain Capital, OKX, MeshC, Mirana, muita gente grande aqui aportando no projeto, por mais que a gente não viu divulgada a quantidade de dólares ali. Mas no final das contas, o que é a Bouncebit? A Bouncebit é um projeto de infraestrutura, mas ao contrário dos outros que a gente viu, ela não é uma rede. Ela tem uma ferramenta de restaking. E só para você entender de maneira resumida, ferramentas de restaking é a possibilidade da gente rentabilizar as nossas criptomoedas, deixando lá ela em staking, porém, a aplicação por detrás, ela utiliza as criptomoedas que ela juntou nesse montante de stake para fornecer segurança para outras aplicações, para outras blockchains. Então é uma narrativa muito forte. A gente vê ali no ecossistema da Ethereum, a Endley, assim, tomou uma atração muito grande. Então a Bouncebit, ela quer trazer essa ferramenta para a gente utilizar o Bitcoin e receber recompensas por conta disso. Então é um projeto, sim, bem bacana. Só que a gente tem essas ressalvas também, mas calma. Vamos lá. Olhando em questão gráfica, família, ela é um projeto ali que está bem parecido com a Merlin Chain. Então, ela não lançou nos melhores momentos ali, ó, meados de maio, aproveitou aquela queda. Aqui ela está consolidando fundo ainda, na minha opinião, tá? Pegando suportes e resistências, é que ela está consolidando fundo. Mas isso daqui já está com cara de fundo, tá bom, família? Então ela chama atenção. Para um ativo que tem 167 milhões de capitalização de mercado, na minha opinião, a Bouncebit tem um potencial muito grande. Se ela chega com 1,7 bilhões, família, vai ficar atrás de muito ativo que não tem utilidade nenhuma no mercado cripto e ela já faria 10 vezes de valorização. Então, potencial ela tem. Mas também a gente tem aquela contraparte. A gente tem a necessidade que o ecossistema do Bitcoin chama tanta atenção para a galera ter essa possibilidade ali e atratividade de colocar os bitcoins lá em stake para receber essa recompensa. Porque no final das contas, como a rede ainda não está totalmente desenhada para a gente utilizar restake ao máximo, às vezes essa ferramenta pode ficar para outras blockchains. Então esse é o principal ponto de atenção para projetos como a Bouncebit. É uma ferramenta muito boa, mas a gente vai depender também do ecossistema do Bitcoin crescer forte até o ponto da Bouncebit ser relevante lá dentro. Ó, calma, pausinha rápida, família. Também venho trazer uma oportunidade braba aqui, que é a Black Friday no canal Insalubres. Então nós temos dois produtos aqui, família. Um é a mentoria DeFizeiros, que é uma mentoria voltada para o mercado DeFi. Você que quer extrair desde ferramentas básicas até as mais avançadas, para você assim rentabilizar com tudo suas criptomoedas, aí a mentoria DeFizeiros. Também tem pré-vendas, tem grupo VIP, então essa é para você se você quer. Mas também tem a nossa comunidade Satoshi, que é um produto voltado para análise técnica, fundamentalista, on-chain, tem sala de sinais, também participa aí de pré-vendas e lançamentos que a gente acaba participando. Então, essas duas são mentorias que a gente só abre vagas a cada 6 meses. Porém, amanhã, dia 29 de novembro, a gente vai dar essa oportunidade. Então não vacila, primeiro link aqui na descrição para você não ficar de fora. Bora lá, quarto projetinho, família.
família, Fractal Bitcoin. É um projeto ali de baixíssima capitalização de mercado. Então, esse tem um risco um pouco maior envolvido e a gente tem que estar ciente disso, tá bom, família? Mediante as exposições. Querendo ou não, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas eu sei que vocês são malucos, compra sem ver. Então, caso você compre, família, cara, saiba do risco de um ativo com baixa capitalização, pô. Porque se ele cair 32% em um dia, tem a possibilidade dele continuar caindo 50% e 70% no outro, porque é um ativo muito pequeno e você vai depender ali de grandes catalisadores também para movimentar forte, tá? Então bora lá. Fractal Bitcoin é um projeto, cara, que é uma rede de escalabilidade para o ecossistema do Bitcoin, só que ele é construído baseado no código do Bitcoin Core. O Bitcoin Core, família, é como se fosse o software principal do Bitcoin. Então ele meio que é comunicar na mesma língua da rede atual do Bitcoin, só que trazendo elementos de escalabilidade, também trazendo elementos da rede nativa do Bitcoin. Então é um projeto bem bacana, mas é uma rede bem enxuta, que a gente tem poucos números. Então é quase uma aposta que a gente acredita que um projeto como esse vai dar certo. Mas potencial tem. Grandes nomes por detrás, a gente não tem tanto em peso como a gente tinha nos outros projetos. Por exemplo, fundos de investimento, a gente só tem somente a Unisat, que aportou e ajudou esse projeto a crescer. Ele saiu ali em áreas de pré-vendas, mas no final das contas foi a própria Unisat ali, unicamente, que aportou num projeto como esse. Então, fundos de investimento gigantes por detrás, novamente, não tem. Porém, chama a atenção um projeto tão pequeno que traz uma ferramenta bacana, caso dê certo, tá? Tanto é que desde ali de novembro desse ano mesmo, olha o crescimento que o token já trouxe, família. Cara, bem impressionante. Mas se a gente pegar aí no seu histórico, é que ele também não lançou em um bom momento, mas tá querendo consolidar fundo. Mas, novamente, ativo de 43 milhões de capitalização de mercado, família. Se ele chegar a 400 milhões, cara, a gente já tá falando de um ativo ali que não tá nem no top 100. Cara, isso já é 10 vezes de valorização. Então, a gente está observando um ativo em sua fase inicial e visualizando se ele tem a possibilidade de dar certo. Então, novamente, eu tenho em carteira, mas estou totalmente ciente dos riscos que tem envolvido. Quinto e último projeto, porém nada menos importante, família. Seguindo ali a trajetória de ativos de alta capitalização até os de baixa capitalização, Mint Layer tá assim, no menor dos menores, tá? Então, ela é um projeto, também uma rede ali de escalabilidade para o Bitcoin, porém ela quer atingir muito mais o mercado DeFi de fato, tá bom? Porém, ela tá lá na sua fase inicial. Então, a gente tem que observar bem de perto um projeto como esse, mas eu vejo um potencial ali instaurado nele. Tem alguns catalisadores positivos de fundos de investimento que tem por detrás, tá bom? Como Moonrock, X-Network, tem essa X21 assim, que ela tá em diversos projetos grandes no ecossistema do Bitcoin. No total arrecadou 5 milhões de dólares. É um projeto, família, que desde o seu lançamento, ele fez um barulho, tá? Por quê? Saiu lá para meados de 2023. A alta que ela entregou, junto com aquele momento da virada de ano que a gente teve de 2023 para 2024, foi insana, família. Ela saiu aqui de um preço de 2 centavos e atingiu $1 praticamente. É uma valorização absurda. Nesse ponto que a gente está do mercado, ela está trabalhando em regiões de fundo, tá? Porém, é um ativo, galera, que tem 22 milhões de capitalização de mercado. Se ele chega no tamanho da Bounce Beat ali que a gente conversou, já é 10 vezes de valorização praticamente. Chega no tamanho de uma Merlin Chain. Então, é um ativo muito interessante, mas o risco tá lá no talo. Por quê? Também em questão numéricas, quando a gente vai observar uma blockchain, ela não é de grande destaque. Isso é característico também, família, de projetos tão pequenos assim, tá? Então a gente não pode exigir muito, mas a gente tem que acompanhar bem de perto, porque amanhã ou depois o projeto pode entregar 70% de desvalorização por conta de uma mudancinha que teve. Então, novamente, a gente tem diversos ativos que você pode estar estudando aqui, visualizando sua ferramenta, mas eu estou aqui para apresentar pontos negativos e positivos. Esses foram 5 projetos que, na minha visão, pode aproveitar muito bem do ecossistema do Bitcoin. Existem outros projetos também, e tá tudo bem, é que eu selecionei 5 aqui que faz mais sentido ali para mim apresentar para vocês. Querendo ou não, eu trouxe ativos de alta capitalização de mercado e também trouxe ativos de extrema e pequena capitalização de mercado. Por isso, cabe a você também medir a sua apetite ao risco, entender e aprofundar mais sobre o projeto. Algum deles também temos vídeo aqui no canal, e cara, fica o convite aí para você estar assistindo e se inscrevendo. Mas novamente, nada disso
isso aqui é uma recomendação de investimento, mas sim a visão do Gustavo dos Insalubres em cima da perspectiva que eu demonstrei para vocês, que é o crescimento do ecossistema do Bitcoin. E isso daqui foi a parte da infraestrutura. Agora eu quero saber de vocês, se vocês querem a parte 2, para a gente trazer ativos somente do ecossistema Runes e que na minha visão tem um potencial maior de crescer aí ao longo desse ciclo. Mas comenta aqui embaixo, eu quero parte 2. Mas então é isso, família. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, isso ajuda demais. Também comente se você quer a parte 2, assim como a gente combinou. Um forte abraço pra você, tamo junto e falou!